conversar com todos vocês, onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado a todos que compartilham nossos sinceros agradecimentos e um abraço a todos vocês do canal Um Novo Brasil. Nós temos que observar, de uma vez por todas, que os pré-candidatos à presidência da República, que é uma instituição da República, um dos pilares dos três poderes, muito importante. É ele que executa, é ele que administra, através do... Não administra só, tem os seus ministros de Estado, e que faz um papel brilhante, que é administrar um país. O problema da administração pública é o Congresso Nacional. Não há um alinhamento. Por que tem uma desordem no Congresso Nacional? Porque existem interesses. Essa desordem, tanto no Judiciário como no Congresso Nacional, começa pela luta de base, pela luta de classe. Dividiram a nossa sociedade, quebraram as regras do artigo 3 da nossa Constituição, inciso 4. Tem que haver proteção, independente de raça, cor, sexo, ou o que você faça, ou qualquer outra coisa que possa surgir, que possa ofender o cidadão. Isso é que foi quebrado na nossa gloriosa Constituição. E colocaram essas divisões, dividiram classes, sabe? Classes. Representante de cor, representante de atos sexuais, representante disso, representante daquilo. E os representantes dos bandidos. Que o dinheiro deve sair de algum canto. Então a gente vê que há um comprometimento. Então essas coisas juntas, vai tudo para aquela casa. Tudo para aquela casa. Ali, quando uma pessoa honesta quer fazer alguma coisa, é ali começa a tortura. A tortura e começa as coisas a sair torta. Então o que a gente vê é que a primeira coisa que eles fazem é a civilidade. Acabou. E passa a colocar a servilidade. Todos nós passamos a ser simplesmente servos desses canalhas, desses homens que crescem para baixo. Mas, como um todo, a gente observa que eles têm sempre um amparo. Caem nessas questões os processos. Existe na nossa Constituição, quem processa e condena senador e político é o Supremo Tribunal Federal. Quem processa e julga ministro do Supremo Tribunal Federal é o Congresso Nacional, o Senado Federal. Artigo 52, inciso 2. Os processos que essas pessoas recebem não podem ser eles processados, porque eles também podem processar. Então a gente vê que começa um jogo. Eu fico e você fica, você permanece. Eu não posso tirar, o povo não pode tirar. Não há um levante. As pessoas que colocaram esses políticos aqui, eles vão ser sempre enganados, porque como idiotas eles querem fazer todos nós de idiota. Como o professor quer fazer os seus alunos de idiota, o engenheiro quer fazer alunos de engenheiro, e esses políticos querem fazer todos nós de idiota. Todos nós. E essa parte é que nós temos que enriquecer. Quando deixamos de lado os nossos direitos constitucionais, quando deixamos de lado os termos da Constituição, essas pessoas não conseguem sim fazer de idiota. O mais ignorante dá um ponto na água, de uma forma, sem congelar, dá, e em alguns segundos ele mostra que deu nó. Desmonta relógio com luva de boxe no escuro. Esses políticos, essas pessoas. E nós estamos assistindo candidatos que não têm a menor condição. Esses candidatos, tem um candidato que é mestre em direito, que é o Moro. Mas o Moro é um peixinho que se perdeu na sua arrogância, na sua tempestade de arrogância, e está ali doido para ser fisgado por um pescador político como Dória, como qualquer outro do Nordeste. Qualquer um. Me falha nesse momento os nomes dessas pessoas, porque não me interessa. Aquilo que não me interessa eu nem gravo o nome. Então, mas como está em evidência e como a gente sabe muito bem que São Paulo e Minas sempre teve aquele café com leite na nossa política, sempre saem nossos candidatos,
Então a gente observa que esse foi fiscado pelo Dória. Está ali. Nós temos que fazer o terceira via. Terceira via num país democrático? Isso é canalice, isso é molecagem. Isso quer fazer gente besta, de idiota. Simplesmente nós temos os candidatos que apresentem as suas propostas para que o Brasil possa crescer mais do que está crescendo, mesmo na pandemia. Você já imaginou se uns idiotas desses pegassem o Brasil nessas condições que passou? E nós temos senadores, 3 patetas, buscando responsabilizar pessoas pelas mortes, onde o mundo inteiro perdeu, e a gente está engolindo isso como se fosse algo nobre, pago pelo dinheiro do contribuinte. Milhões. Você não tem ideia o que é uma comissão. Comissão gasta dinheiro. Os meios de investigação, carro, movimento, tem tanta coisa acontecendo, é dinheiro correndo, tirando dos bolsos. Coisas melhores poderiam ser feitas se tivesse revisto esse fundão eleitoral. 5,7 bilhões de reais, cortado de algum canto. Graças a Deus que o Brasil tem o dinheiro para sustentar essa canalice que nós vamos assistir. E o pior de tudo, as mentiras. Espero que cada um de nós venhamos ter o conhecimento para que venhamos compreender o que essas pessoas estão falando, para que não venhamos cair na tentação, na beleza, no golpe do poder, no discurso do poder. Discurso fascista, mentiroso, discurso pobre, sem lógica, discurso que pessoas colocam a inflação é isso, a inflação. O mundo inteiro está inflacionado. Todos os países do mundo, Estados Unidos subiu, todos os países do mundo conseguiu isso. Mas o Brasil, como nós não temos uma visão mundial, nós estamos sofrendo uma enxurrada de ideias imbecis desses políticos imbecis. Esses candidatos, tem muitos aí, PDT, os nomes eu vou buscar porque dá nojo falar sobre os nomes. Então, essas pessoas, nós temos aí o Ciro Gomes fazendo sua campanha, quer dizer, o marqueteiro dele até é bom, ele está gastando bom dinheiro, porque colocaram ele lá no alto de uma serra, né? Eu não sei se aquela serra, sei que aquele local fica no Ceará, mas colocaram ele lá no alto. A pé não foi, de carro não foi, tem que ter um helicóptero. Então é gasto. Quem está pagando isso? O Moro não. O Moro vai ser colocado num vaso, simplesmente num aquário, e vai ser alimentado com as ideias até que ele consiga assimilar o comportamento do Dória ou de outros políticos que se encostaram nele, e que não é bom para o Brasil. Então ele vai alimentar ali naquele aquário até que ele cresça um pouquinho da forma política que possa. Quer dizer, uma pessoa que, ao meu ver, é mestre em direito. Volte para a sua profissão, Moro. Lá é muito melhor para você. Você recusou nesse momento, se você tivesse cabeça, não tivesse pedido na arrogância, na tempestade da tua arrogância, hoje você era ministro do Supremo Tribunal. Mas como tem coisas que não devem acontecer, imagine você, ministro do Supremo Tribunal Federal. Mesmo que sendo você quem é e um alto conhecimento jurídico, você seria um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal, mas perdeu a oportunidade porque alguém achou que você poderia ser presidente da República. Você nem tem voz, você embarga em relação às coisas que tem que fazer. Então, por isso você gosta de ser fisgado por esses políticos, mas o Dória, pô, brincadeira. Cara, não tem como. Tem outros. Porque os outros, perdoe aqui, os outros pescadores, Caiado, de Goiás, os outros pescadores, né, do Nordeste, provavelmente não quiseram. Porque você sabe muito bem que eles ainda têm risco contra você porque você tem prendido o líder dele, né? Então vai ser difícil. Então você está nesse espaço entre o tempo passado e o tempo presente. E esse tempo passado, tempo presente, quando eles se encontram, tem um vácuo. Você está nesse vácuo, sabe? Então aqui, nesse mundo aqui, é o teu aquário.
onde ali o Dória está te alimentando. Não faça isso não, você é um homem inteligente, volta, vai para a tua profissão, você é excelente, você é um mestre em direito. Só que você foi arrogante demais, né? E a vida está te ensinando a não ser arrogante. Mais uma vez, mostra que você não era tão inteligente quanto parecia. Né? Porque aquele que você chama de ladrão tá doido para te pegar. O Lula tá doido para te pegar. Ele disse que você vai ter que pedir perdão para ele. Então preste atenção, volte. Volte. O filho pródigo, volte para sua casa, que é o palácio do direito, o palácio da justiça. É o que você é. Você é um filho da justiça. Volte para lá. Saia dessa lama. Essa lama não é para você. E essa lama, ela tem que ser, ela vai secar, ela vai endurecer, ela vai pedrificar quando tiver homens ilibados, homens sérios, homens politicamente corretos, mas não universalmente correto, mas politicamente correto, que faça as coisas certas, que olhe para o Brasil de forma, sabe, igual em oportunidade. Não existe igual em desenvolvimento, não. Já pensou todo mundo médico? Não, todo mundo vai ser engenheiro. Não, todo mundo vai ser político. Todo mundo vai ser dono de empresa. Não existe, né? Então, igual dentro de oportunidade. Desenvolvimento, não. Isso é mentira. Como eu te falei, isso só acontece aonde nós temos os lobos solitários que matam os seus cordeiros e se vestem de forma indecente. Olha que eles matam perfeito. Você acredita que quando eles matam um cordeiro, eles não conseguem nem tirar o sangue? Quer dizer, eles não mancham a lã para se vestir perfeitamente. São os lobos. E nós temos esses lobos na política, na religião, nós temos esses lobos nas escolas, nós temos esses lobos nas polícias, nós temos esses lobos nos quartéis do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, na Polícia Federal, nós temos essas desgraças em tudo que é canto. E para isso é preciso que a gente mude. A Constituição tem termos, tem meios para alcançar essas pessoas e os colocar nos seus devidos lugares. E cadê o homem para fazer isso? As ameaças vêm, né? Os acordos internacionais. Oh, se você chegar lá fora, você não sabe o que ele fala do Brasil. Você não tem noção, os vídeos que não chegam aqui. Né? Nós temos aí, recentemente, nessa semana, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, a estocadora de vento falando sobre a crise da Rússia com a Ucrânia. A gente tem até saudade, porque a gente precisa desses palhaços, para a gente rir, porque e o pior de tudo é que tem gente que gosta. Tem gente que gosta disso. Mas o Brasil não precisa disso, não. O Brasil precisa de homens e de pessoas capacitadas para fazer e colocar no devido lugares esses poderes. E um povo com sabedoria, com educação, para poder fazer as mudanças necessárias e fazer com que o nosso Senado, nosso Congresso Nacional, os que estão lá, saia de lá e que possa ter sangue novo, e que possa colocar devidamente os pingos nos is, ou os seus poderes no seu devido lugar. Porque, por enquanto, ninguém está respeitando a nossa gloriosa Constituição, que deveria ser respeitada por todos. Um abraço.